Olá a todos, olá Brasil, é um prazer conversar com todos vocês, onde quer que chegue nosso vídeo, muito obrigado a você que compartilha. E sabemos muito bem que é um assunto muito interessante, apesar de muitos não quererem ouvir, que chama justamente o espírito da lei. E essa confirmação de que perdemos esse espírito da lei, mas ele não deixa de existir, simplesmente pelo fato que nós estamos vivendo grupos, ou se não algumas pessoas, ou se não todo o Brasil, com seus pensamentos individuais em relação à República, ou como deve, ou como ela está sendo tratada. Sabemos muito bem que a República Federativa do Brasil, a República, quando ela foi formada, fundada, sabemos muito bem que foi de uma forma completamente absurda, e não podemos tirar méritos dos que fundaram, ou os que quiseram, os que acreditaram, como aqueles que fizeram com que venhamos sofrer hoje e venhamos sofrer amanhã, que é justamente a expulsão da família imperial do Brasil na fundação da República, que depois, até mesmo Rui Barbosa, na Europa, se encontrou com o imperador e pediu desculpa que não sabia que a República era isso. E olha que ele foi um dos homens mais notáveis. Hoje temos até o Congresso Nacional como patrono daquela casa. Mas em relação a isso, ele mesmo pediu desculpa, porque tomou conhecimento. Isso é notório dos homens adotarem uma posição em relação aos acontecimentos, mas não é notável porque, uma vez doando seus préstamos a um comportamento, fica meio cabuloso ou meio feio as pessoas retornarem. Isso torna praticamente uma injúria. Mas a nossa Constituição foi fundada sobre esses erros. E nós criamos aqui a Constituição de 88. Nós temos aqui publicado no Diário Oficial, da União 191 de 5 de outubro de 88. Agora o preâmbulo, ele é muito profundo e muito bom. Esqueceram de falar que nós tínhamos de 64 a 85, tivemos governos militares, e sobre esses governos, nós não vamos falar agora, mas falaremos depois. Poucas pessoas têm conhecimento sobre esse assunto, mas uma minoria fez o que fez porque houve uma aceitação, houve uma democracia. Mas eles se fortaleceram em relação quando estavam nessas condições. E a questão do pós-governo militares, nós tivemos ali desde 85, e de 85 até 88, nós tivemos as pessoas já mudando as questões, porque aquelas pessoas que se encontravam na sombra começaram a trabalhar a Constituição de 88. Algumas pessoas brilhantes, mesmo porque todo o pessoal que hoje atua, e nós estamos vendo os remédios amargos que eles estão dando para a sociedade, sabemos muito bem que os partidos, ou principalmente o presidente hoje, não sabe para onde vai, não sabe o que diz, não sabe o que fala, e simplesmente seus ministros tornaram-se alvo de chacota, né, por sua insignificância racional. Não tem nem como a gente discutir sobre esse assunto. E estamos vendo o Brasil mergulhar em uma situação muito crítica. E se não houvesse essa diversificação em relação às mentes brilhantes que nós temos no Brasil, provavelmente esse Brasil já estaria em menos de 30 dias, 60 dias, pedindo um arrego. Mesmo porque a gente observa que nós temos nas casas do Congresso Nacional pessoas vamos dizer, arrimos desses absurdos, desses insultos, dessas aberrações em ações dessas pessoas que estão aí tentando comandar o Brasil. Mas vamos aqui no preâmbulo da nossa Constituição Federal e ver que nós temos um espírito aqui. O espírito constitucional chama jus naturae, né? E vamos compreender o que é a lex naturalis. No princípio, vamos ver aqui, eu já li aqui, vamos ler o preâmbulo aqui, diz assim: nós representantes, então a gente tem consciência que os constituintes tinham
consciência que eles eram representantes do povo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional para constituir o Estado Democrático de Direito, destina a assegurar o exercício do direito social individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento. Não sei para que lado nesse governo estamos indo. A igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias promulgadas sobre a proteção de Deus. A seguinte, a Constituição Federativa do Brasil. Se nós temos essa promulgação com a aprovação ou a proteção de Deus, eu creio que já excluíram Deus dessa proteção. Tornou-se proteção dos jus naturalis. Essa que nós estamos vivendo hoje. As pessoas passaram a acreditar nos homens e anularam o espírito da lei. O espírito natural. O espírito que comporta alma, corpo e espírito. E que tem sobre uma regência única, Deus. E você vê que a maioria das pessoas rejeita esse princípio original do homem e cria-se os princípios da naturalis, ou jus naturalis, ou da natureza do homem, e a lex naturalis, que é para preservar os direitos da jus naturalis. Então, os princípios da Constituição brasileira, como aqui nós estamos vendo no preâmbulo, nós tínhamos um espírito, e que foi dado sobre essa proteção. Essa, como foi tirada, tornou-se simplesmente os atos naturais. Eu quero lembrar que é o seguinte, aonde não há lei, não há poder. E aonde não há lei, não há injustiça. Porque não é possível que a pessoa não possa compreender que uma só pessoa, por exemplo, você está sozinho no mundo, como você mesmo pode ser injusto com você mesmo se você tem que sobreviver? Você tem que defender. Você tem que defender-se de quê? Das feras, dos animais. Você tem que saber os alimentos que come. Então você não vai ser o próprio poder, criar leis contra você, nem você vai ser a pessoa que vai estar contra você. Então você não vai se gladiar todo dia você vai se bater, todo dia você vai se agredir. Então, princípio de tudo isso é que onde não há lei, não há poder, onde não há lei, não há injustiça. Isso somente pode ocorrer quando você forma o quê? Uma sociedade. E quando você forma uma sociedade, você passa a entender que o lugar que você se encontra, o lugar que você mora, é sua propriedade. E assim para os demais. Começa a se criar o que podemos chamar lex naturalis, quer dizer, leis naturais para defender sua propriedade. Isso é o que podemos dizer espírito da lei, onde há respeito e tem uma convivência. Formou a sociedade, a jus natural, você cria a lex naturalis, que é justamente para defender aquilo que é natural, sem desmoronar o princípio espiritual, que é justamente o Todo-Poderoso Criador. Quando você desmonta o espírito natural, o Criador, o espírito sobrenatural, Deus, o que acontece? Só sobra as leis, a jus naturalis e a lex naturalis. Você descarta tudo isso. O nosso preâmbulo falou sobre a proteção de Deus. Não tem. Você acha que o Senado Federal, que a Câmara e que os demais órgãos da nossa República têm a proteção de Deus? Seja sincero com você mesmo. Independente da religião que você se encontre. Não tem. O que tem é a possibilidade de homens que têm a lex naturalis, que são as leis naturais que a gente tem que cobrar sobre esse espírito da lei. E não há nenhum motivo nenhum para se comemorar sobre o andamento das coisas, porque não há respeito pelo homem, porque estamos assistindo o desmantelo da sociedade em termos de comportamentos completamente impuros. Impuros em todos os sentidos, até na honestidade, um para com o outro. Para isso que existem as leis, para isso que existe o comportamento obrigatório, porque o homem, ele tem a sua palavra falha.
ele tem a sua palavra falha. E para fortalecer isso, é preciso leis. E para que venhamos ter uma palavra verdadeira e sustentar, é preciso que nos rendemos a toda essa formação natural do homem a algo mais divino. Aí tornamos o quê? Algo que pode preservar a natureza do homem, mas também pôr em prática aquilo que todos nós dizemos um com o outro. Vai com Deus, Deus é contigo. Essa coisa que todos nós ouvimos, o que na verdade não existe. É simplesmente uma conversa que estamos ouvindo em todos os lugares, mas toda hora estamos tentando derrubar alguém ou tentando execrar alguém, levar o ódio para algum lugar. E sempre estamos falando Deus, 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 aquilo, Deus. Né? Isso não é verdade. Porque desprezamos justamente essa proteção. Isso aconteceu muito tempo atrás, né? Então, artigo 1º da nossa Constituição, que foi criado os princípios da nossa Constituição aqui, os princípios fundamentais, chama República Federativa do Brasil, fundada, né, ou criada, formada pela União Indissolúvel dos Estados e dos Municípios dos Distritos Federais, e tem como fundamento o que podemos dizer Estado Democrático de Direito, e tem como fundamento o Estado de Direito formado, que são algo que nós temos que observar. Esse Estado de Direito, ele ainda vai ser descrito sobre regras e sobre artigos, mas nós temos um fundamento para escrever sobre isso, que é justamente a soberania. A soberania, ela é dada quando todos respeitam soberania sobre propriedade daquele lugar que você se encontra. A pessoa, isso forma-se o que podemos chamar república. Essa soberania, ela tem que ser respeitada dentro de todas as hipóteses que você possa imaginar. Você tem que ser respeitado. Então, quando temos esse espírito de formação natural, e temos a jus natural e temos a lex naturalis, nós temos que submeter esses dois a um fundamento que tem que ser respeitado, custe o que custar. Então, a cidadania é justamente o reconhecimento daquele local em que você se encontra. E a soberania é justamente a defesa, e também essa soberania passa sobre a formação de Estado. A dignidade da pessoa humana. Você tem que ser respeitado como digna tanto da soberania como da cidadania. Você é respeitado. Não existe divisão de classe. Não existe raça, cor, sexo. Não. Você é respeitado. O que impõe isso são justamente as formas ideológicas destruidoras. A conscientização do que eu estou te falando, elas não são aceitas. Possivelmente poucas pessoas vão entender, ou vão compreender, ou vão querer ouvir. Mas elas não são aceitas. São poucas. Isso eu vou te falar. Mas o que eu estou tentando aqui é pôr o espírito que dentro daquilo que você vai ler. Não que eu tenha passando isso. Eu não posso fazer isso, mas você pode. Então a dignidade da pessoa humana, você tem que ser digna. Digna como cidadão, com a soberania, e como cidadão, soberania dos seus direitos, e como cidadão do local em que você se encontra. Você não pode enganar os outros, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode estuprar, você não pode assassinar, você não pode, você tem que desenvolver como todos são e devem ser desenvolvidos sobre uma república formada sobre o Estado de Direito. A formação da república cabe a você. E não cabe a ninguém dizer que você é. Você tem que ser. Você tem que ter esse princípio. Entenda, você sozinho não existe o quê? Leis nem poder. Não existe nem leis e nem injustiça. Você não é louco de fazer injustiça contra você mesmo. Então, quando se cria uma sociedade, se cria sobre o jus natural todos os princípios para que você possa se defender. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esses valores já estão imbuídos no que podemos dizer sobre jus natural. Então tem que ter um respeito, tem que ter um valor, você tem que dar valor, porque ela é acompanhada sobre a soberania, sobre a cidadania, sobre a dignidade da pessoa. Então, os valores da sociedade do trabalho têm que estar imbuídos essas três.
Isso vai juntando valores em que você passa a respeitar o próximo. E a pluralidade política. Essa pluralidade política, ela é uma diversidade sobre as ações, sobre o comportamento. E essas pessoas que vão representar você, eles têm que saber que você tem esse poder, tem esse espírito. Porque uma sociedade, ela não pode existir se não existir a união indissolúvel. Você não pode, uniu, formou, você tem obrigações e tem direitos. Então, vamos aqui para o parágrafo único, aí você já está cheio de seus direitos, cheio de comportamentos corretos, justos com o seu próximo. Então, o que você vai ter são comportamentos naturais. Não querer aos outros aquilo que você não quer para você. E quando você quer alguma coisa melhor, faça você primeiro. Esse é o princípio até mesmo do Evangelho. E sobre nossa forma natural, então você está empregando o quê? Um espírito sobrenatural, um espírito sobrenatural no natural e regras de lei. E que os homens que vão fazer essas regras, eles vão observar justamente o teu comportamento, uma sociedade. E os estados, dentro dessa grandeza, indissolúvel, não há como haver uma dissolução dessas questões, nem de direito, nem de soberania, nem tampouco de cidadania, nem de dignidade da pessoa humana. Você vai sentir-se o quê? Um cidadão cheio de respeito, cheio de responsabilidade. E as pessoas que saírem sobre isso, nós temos as lex naturais, ou as leis naturais, para punir essa pessoa. Então, o parágrafo único da nossa Constituição, todo o poder emana do povo, todo o poder emana do povo que exerce por meios de seus representantes. No preâmbulo da Constituição, diz nós, os constituintes dizem nós, como representantes do povo, eles têm essa consciência. O povo é que passa a saber quando ele recebe a soberania, a cidadania, a dignidade de ser gente, os valores do seu trabalho. E esse pluralismo político, ele passa a entender que ele faz parte de tudo isso e que as suas escolhas elas têm que ser mais do que acertadas. E que qualquer risco que ponha essa criação, essa formação indissolúvel, por exemplo, cidadania, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e etc, etc, essas pessoas têm por obrigação descartar. Não é o que aconteceu no Brasil. Por quê? Porque não tínhamos o quê? O espírito. E nem essa proteção. Ela foi descartada. E o que aconteceu é justamente isso que nós estamos vendo. Pessoas que estão extremamente enlouquecidas, sem saber para onde vai, e tomam uma parte por vir de simplesmente se achar no direito, né? E não chegamos nem de ser direito. São pessoas manobradas e que estão dominadas e que parte a defender um ponto de vista que muito lhe agrada, que nós estamos assistindo. Mas não estão sentindo o peso da responsabilidade, estão sentindo o peso da perda do bem material. Todo dia você é assaltado, todo dia você é estuprado, todo dia você apanha na cara, todo dia você é humilhado. E você começa a acreditar que o responsável por tudo isso é o sistema político. O que na verdade é responsável por esse sistema é você que é responsável. Porque se você cobrasse e soubesse muito bem se portar, sabendo que você tem, por formação, o indissolúvel, que é soberania, cidadania, dignidade de ser gente, você não elegeria ladrões, corruptos, não elegeria bandidos, e mesmo se tivéssemos assegurados o sistema que tivesse pessoas honestas, essas pessoas estariam na cadeia e não exercendo cargos públicos ou qualquer outro que possam causar danos à sociedade. No meu ver, o crime que as pessoas tanto falam, hoje administra ou tenta administrar a sociedade. Nós nem chegamos para definir bem o artigo 2 da nossa Constituição. Então, nós temos que muito aprender. Mas antes, exerça o poder, o espírito da lei. Não é tentar denegrir, tentar execrar as pessoas, levar o ódio, divisão. Isso não pode acontecer. O que pode acontecer é que você tem que ser sábio o suficiente para você entender que você faz parte do indissolúvel.
e o indissolúvel, e quando você doa, ou você exerce, ou você elege, você também está dando essa possibilidade para que essas pessoas, que é o nossos representantes, que é muito sério isso, exercer um direito dentro do respeito da soberania e cidadania. Se isso não acontecer, nós vamos marchar para uma destruição, e para a pobreza, e para uma miséria que você não pode imaginar. E a pior das misérias não é a falta da comida, é a falta do intelecto, é a falta da sabedoria, é a falta do conhecimento. Porque se você tiver intelecto, se você tiver conhecimento, você foge da miséria, escolhendo as pessoas certas para que essas mesmas sejam os seus representantes. Até lá, até mais.